Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo da série Livro de Respostas de Emmanuel, com o título de hoje, Em Qualquer Situação. E como vocês já podem lembrar-se, nós estamos gravando vídeos curtinhos toda semana para deixar aí para nossa reflexão diária, né? E lembrando também que se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, acione o sino de notificações para receberem novos vídeos que a gente está fazendo. Isso faz com que o YouTube possa apresentar o vídeo para mais pessoas e de algum modo ajudar assim mais gente, né? O livro de respostas de Emmanuel eu já expliquei, ela versa sobre perguntas que foram endereçadas aí ao mundo espiritual e eles reuniram nesse pequeno livro de 50 capítulos que a gente está estudando semana a semana aí. Então, sem mais delongas, vamos ao tema da tarde de hoje, que, como eu disse, se chama Em Qualquer Situação. Vamos ver aí o que o Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos apresenta na tarde de hoje. Então, o Emmanuel fala o seguinte: não penses tanto sobre o que os outros possam imaginar a seu respeito. Raramente isso acontece. Na maioria dos casos, quando notas alguém a observar-te, essa pessoa provavelmente deseja saber o que estás pensando a respeito dela. Em qualquer situação, mentalizemos o bem e sigamos para frente. Então, como eu sempre digo, é nas situações diárias que a gente se encontra com essas dúvidas que o Emmanuel traz aqui algumas respostas através desse livro, cuja capa está aí bonitinha mostrando para vocês, né? Então, em geral, né, a gente se preocupa muito, né, gasta muito tempo pensando o que os outros pensam sobre nós. E como diz o Emmanuel aqui, raramente isso acontece. Ele fala que na maioria das vezes, não 100%, mas na maioria das vezes, quando você nota alguém te observando, essa pessoa não está querendo saber o que é que você está fazendo e tal. Ela está querendo saber o que você está pensando dela. Mas sabem por que isso acontece? Porque nós, seres humanos ainda que vivemos aqui na Terra, somos um pouco egocêntricos. Nós achamos que o mundo vira em torno de nós. Então, a gente sempre acha que aquela pessoa está pensando algo sobre nós, mas não, ela está pensando algo sobre ela, ou seja, o que a gente pensa dela. Então, a maior parte do tempo, nós estamos muito voltados para o que acontece em torno de nós. Nós achamos que somos o centro do universo. E nós sabemos que não é assim. As pessoas têm outras preocupações, têm outras questões, às vezes estão passando por outros problemas, né? E não estão preocupadas sobre o que a gente está fazendo, né? Então não tem ninguém observando a gente assim com esse intuito, né? Muitas vezes, como diz o Emmanuel, paradoxalmente elas estão procurando saber o que nós estamos pensando da outra pessoa, né? Mas o que é importante aqui, né? Bom, primeiro entender esse efeito, né? Esse efeito é muito comum, né? E o segundo, que ele reforça muito bem aqui, que em qualquer situação, né, de qualquer modo, né, esteja ou não aquela pessoa nos observando para saber o que nós estamos fazendo ou se nós estamos pensando sobre ela, o importante é mentalizar o bem,
e seguir em frente. E o que é mentalizar o bem, né? Mentalizar o bem é vigiar os nossos pensamentos, né? Não fazer pré-julgamento das pessoas, não ficar olhando a pessoa em tom de crítica mental, porque mesmo que a gente não verbalize, tudo aquilo que a gente pensa já adquiriu forma visual para o mundo espiritual. Estão aí nos livros do André Luiz, em vários deles, né? Claramente isso. Quando nós estamos mentalizando uma coisa, estão formando imagens visíveis ao mundo espiritual sobre aquilo que a gente está pensando. Então vamos exagerar, né? Se a gente está pensando, por exemplo, em cometer um determinado crime, né? As cenas daquele crime que a gente está bolando estão sendo visíveis, né? E espíritos vão se aproximar de nós em função daquelas imagens e vão se afinar conosco, né? Porque a lei da afinidade impera no universo. Nós nos aproximamos em sintonia com aqueles que pensam igual a nós. Por isso que mentalizar o bem é também atrair bons espíritos que pensam no bem. E, portanto, a nossa companhia espiritual, a nossa vibração, a nossa aura, seja lá o nome que a gente queira dar, vai ser voltada para o bem. Agora, se você está pensando no vício, no sexo, em violências, né? Você também vai atrair pensamentos daqueles espíritos que estão aí pensando nestas mesmas coisas, né? Então é um efeito bola de neve, né? Você começa a pensar, vem mais um pensamento reforçando aquele seu e assim por diante. Quando você vê, você já não sabe mais o que é seu, o que é deles lá, porque você já entrou numa onda negativa terrível, né? É a famosa nuvenzinha de chuva na cabeça, né? Que anda junto com a pessoa, né? E o que ele fala além disso, né? Ele fala, sigamos em frente, vigiar os nossos pensamentos, ter fraternidade, ter amor ao próximo, procurar ajudar as pessoas, né? Pensar bem das pessoas, né? Não entrarmos em críticas desnecessárias ou vazias em torno de uma determinada criatura, que isso não constrói nada, né? Tentar encontrar sempre o lado bom das coisas, né? Tem uma passagem do Evangelho muito conhecida, acho que por todos nós. O Cristo estava andando numa estrada junto com alguns discípulos, né? Não me lembro quais, e tinha uma carcaça de um animal, acho que um cachorro, alguma coisa assim, apodrecendo no meio do caminho. Os apóstolos tentaram afastar o Cristo daquele caminho onde ele estava passando, né? E por causa do cheiro e tal, daquela imagem e tal. E o Cristo olhou para aquele animal em decomposição e disse, olha que belos dentes tinha esse animal, né? Então foi assim, uma mensagem sutil assim para os apóstolos, como a dizer, né? Olha, dentro de todo esse cenário aí, como tem alguma coisa bonita, né? E assim é na natureza, né? Se nós olharmos à nossa volta, tantas belezas, tantas maravilhas que o mundo tem para nos apresentar, que nós podemos passar horas e horas contemplando as maravilhas da natureza e com pensamentos elevados, né? Pensando em Deus, pensando no bem. Então, mentalizar o bem é tentar torná-lo parte da nossa rotina. Não é fazer alguma coisa que nós vamos ter que nos esforçar para fazer, é tentar tornar aquilo parte dos nossos hábitos naturais, com espontaneidade, né? Mas para isso a gente tem que ter, antes disso, uma disciplina, né? Uma disciplina mental. Por isso que o Emmanuel, numa linda mensagem que tem também, ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Que primeiro a gente se disciplina a pensar assim, depois a gente vai pensando assim normalmente, né? Então, se a gente quer viver em paz, demos paz aos outros. Se quisermos ter felicidade, vamos dar felicidade aos outros, né? Se quisermos sermos amados, amemos os nossos semelhantes. Essa é a máxima de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo.
certo? E amar a Deus acima de todas as coisas. Então é isso, minha gente. É uma mensagem bem curtinha, como eu disse aí, para as nossas reflexões diárias, tá bom? Fica aí essa pérolazinha de ensinamentos que o Emmanuel nos trouxe. Nós estamos apenas comentando e esperemos nos encontrar novamente na semana que vem, tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus.